Olá, alunos do segundo ano! Hoje estudaremos língua portuguesa, terceiro bimestre, aula 2. Para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do terceiro bimestre, lápis e borracha. Então peguem a apostila do terceiro bimestre, lápis e borracha. Já pegaram a apostila do terceiro bimestre? Abram na página 9. Encontraram página 9? Então vamos começar a estudar. Exploração e descoberta. Hora do texto. Observe a capa desta revista em quadrinhos. Depois, participe das atividades que serão propostas pelo professor. Então, o que vocês vão fazer? Observar, olhar atentamente a capa desta revista em quadrinhos. E depois, pensar um pouquinho nas perguntas que eu irei fazer. Observem. Observaram com atenção? Vocês já sabem de que personagens trata a revistinha. É uma revistinha do Chico Bento, que faz parte da Turma da Mônica. Então, pensem um pouquinho sobre as questões que eu farei agora. Apenas pensem. Vocês não irão escrever, apenas pensar. Número 1. Descreva a cena representada na capa da revista. Quem são essas personagens? Conhece alguma delas? Quem são essas personagens? São personagens da Turma da Mônica. E vocês? Conhecem alguma delas? Eu conheço o Chico Bento. E o que elas estão fazendo? Elas estão ouvindo o que a senhora está contando. Então elas estão ouvindo histórias. E em que lugar estão? Pensem bem, onde o Chico Bento mora? O Chico Bento mora na roça, mora na fazenda. Então todas essas pessoas devem estar na fazenda, próximos a uma casinha, ouvindo histórias. Número 2. Você sabe que história aquela senhora está contando? Como fez essa descoberta? Que história essa senhora está contando? A história da mula sem cabeça. E descobrimos isso observando o desenho, a capa da revistinha. Número 3. O que será que as personagens estão achando da história que estão ouvindo? Como você sabe disso? Observem as personagens, o rosto. O que será que elas estão achando? Elas estão assustadas, espantadas, com medo. E como é que a gente descobriu isso? Elas estão de cabelos arrepiados, cabelos em pé, olhos arregalados. Elas estão com medo. Esta foi a página 9. Só para pensar sobre o assunto que falaremos na aula de hoje. Histórias do folclore. Agora quero todos na página 10. Abram a apostila na página 10. Prestem atenção. Hora do texto. Chico Bento é uma personagem bem brasileira. Tem muitos amigos e mora lá na roça com seus pais. Sua avó paterna, a avó Dita, adora contar histórias folclóricas em que estão presentes alguns mitos da nossa terra. Então Chico Bento mora com os pais na roça, na fazenda, e ele adora ouvir as histórias da avó Dita. A avó Dita conta histórias do folclore.
E o que vocês farão agora? Vão ouvir história em quadrinhos da Turma da Mônica, falando sobre o folclore. E o nome da história de hoje é Pra Casa da Vodita. Chico Bento em Pra Casa da Vodita. Acompanhem e ouçam com atenção. Vixe, quase que ia me esquecendo. Hoje é dia da Vodita contar história. E se eu chego atrasado, perco metade da prosa. É melhor eu apressar o passo. Página 11. Só que no meio do caminho, Chico encontra o Saci. Tonho, tonho. Ah, um Saci! Não, o coelhinho da Páscoa, seu bocoió. Pois não tenho tempo pra você, seu Saci. A minha avó tá contando história e não posso me demorar. Treque, treque. De algumas moitas saiu o lobisomem. Página 12. Esses lobisomem só sabe atrapalhar nosso caminho quando a gente tá com pressa. Com licença, moink. Vup, zup, rinch. Eba, arranjei uma carona. Olhem a carona. Assim eu chego mais rápido na casa da Vodita. Coitada da mula. Cheguei atrasado, pessoal? Não, Chico, ainda não começou. É por isso que eu gosto das histórias da Vodita. Dão um medão na gente. E ele ouviu a Vodita contar histórias da sereia, de fantasmas, do saci, da mula sem cabeça e do lobisomem. Mas ele adorava ouvir as histórias da Vodita, porque assim ele ficava com muito medo. As histórias da Vodita davam um medão no Chico. Página 14. Troca de ideias. Puxa, que história arrepiante, não é mesmo? E aí, o que você achou dessa história? Você sentiu uma pontinha de medo? Você ficou com medo? Se você ficou com medo, assinale a carinha de medo. Agora se você não ficou com medo, se você achou graça, assinale a sua opinião. Dê a sua opinião. Assinale a carinha que expressa o que você sentiu. E se você sentiu medo, pense aí, quando você sentiu medo? Em que parte da história? E se você achou graça, qual a parte da história você achou mais engraçada? Pensem bem. Número 2. Para você, essa história é de humor, é engraçada, de dar risadas, porque você achou muito divertido tudo que o Chico fez? Ou essa história de suspense, dá medo? Você não pode nem ouvir falar sobre fantasma, mula sem cabeça, saci e sereia, que você fica com medo. Pense bem. Não precisa escrever, não precisa responder, só pensar. Número 3. Você já conhecia as personagens que apareceram na história do Chico Bento? Elas são reais ou criadas pela imaginação das pessoas? Sim, todos vocês já conheciam essas personagens, porque vocês ouvem histórias,
ouviram no ensino infantil, no primeiro estágio, no segundo estágio, ouviram no primeiro ano e continuam a ouvir histórias sobre as personagens do folclore. E essas personagens, elas são reais ou criadas pela imaginação das pessoas? Essas personagens são criadas pela imaginação das pessoas, não existem. São histórias que os antigos contavam para assustar as crianças, para assustar as pessoas. Fazem parte do folclore. Se estivéssemos na sala de aula, levaria histórias de folclore na sala de aula. Mas como estamos em casa, trarei estas histórias do folclore para vocês nas aulas online. Continuem na página 14. Trouxe atividade em outra tela para a gente conseguir enxergar melhor. Diálogo com o texto, número 1. Releia a fala de Chico Bento no primeiro quadrinho da história. Do que ele estava se esquecendo? Do que será que o Chico estava se esquecendo? Porque ele falou: vixe, quase que ia me esquecendo. Ele ia se esquecendo que era dia de Vodita contar histórias. Então vamos escrever de que era dia de Vodita contar histórias? Então escrevam comigo. Pulem um espacinho que se chama parágrafo. Eu tirei as linhas da minha tela para poder escrever, mas vocês vão escrever nas linhas que tem ao lado do quadrinho. Então, junto comigo, escrevam junto comigo para aprender a escrever. D, pulem espacinho. Que, o E, que, pulem espacinho. Ra, R-A, era, pulem espacinho. Dia, D-I, dia, pulem espacinho. D-E, pulem espacinho. Vó, V-O, tem acento no O, pulem espacinho. Dita, D-I, dita, T-A, dita, pulem espacinho. Contar, C-O, mas eu não quero quero com. T-A, contar. Letra R, pulem espacinho. História, I, é com H, H-I, coloquem S. To, T-O, R-I-A. De que era dia de Vodita contar história. Mas ela contava muitas histórias, né? Vamos colocar S. De que era dia de Vodita contar histórias. Ponto final. Podem copiar. Estou esperando só um pouquinho. 2 minutinhos.
Já escreveram? Então, passaremos agora à página 15. Abram a apostila na página 15. Prestem atenção. Atividade número 2. Em que período do dia se passa essa história? De manhã? Durante a tarde? À noite? Vocês imaginam em que período, em que parte do dia aconteceu essa história do Chico Bento? À noite. Assinalem. À noite. À noite. A história aconteceu à noite. Você acha que nesse horário as histórias ficam um pouco mais assustadoras? Por quê? E vocês? Acham que à noite as histórias ficam mais assustadoras? Eu acho que sim, porque a noite é escura, não enxergamos direito, a noite é silenciosa e como a gente não enxerga direito, a gente fica com medo daquilo que a gente não vê e as histórias elas acabam ficando mais assustadoras. Então vamos escrever sim. Pulem espacinho, parágrafo e eu quero todo mundo escrevendo junto comigo. Si, S-I. Mas eu não quero si, eu quero sim. Coloquem letra M, vírgula. Esse A tem um acentinho que se chama crase. Pulem espaço. Noite. No. N-O. No. I. T. A noite. Pulem espacinho. A S. Pulem espacinho. Histórias. H-I. Mas eu não quero I, eu quero is. Coloquem letra S. Is. To. T-O. Ri. R-I. As. Histórias. Pulem espacinho. Ficam. F-I. K-C-A. Mas tá escrito fica, eu não quero fica, eu quero ficam. Coloquem N, ficam, pulem espacinho. Mais, M-A, mais. Coloquem S, pulem espacinho. Assustadoras, S-S-U. Mas eu não quero açu. Eu não terminei a palavra, que tá escrito açu. Eu quero assus. Coloquem S. T-A. Assustado. D-O. Assustador. R-A. Assustadoras. Assustadoras. Vírgula. Noite. No. N-O. No. I. T. Pulem espacinho. Pulem espacinho. Escura. Cu. C-U. Escura. R-A. A noite é escura. Pulem espacinho. Pulem espacinho. Silenciosa. S-I. Lê. L-E. Mas eu não quero se ler. Eu não quero se ler. Eu quero silém. Então coloco N. Silém. C-I. Silém. O-za. S-A. A noite é escura e
silenciosa. Terminamos? Ponto final. 1 minutinho para vocês escreverem. Sim, à noite as histórias ficam mais assustadoras. A noite é escura e silenciosa. Vou dar pouco tempo porque vocês já escreveram junto comigo, só para terminar alguma coisinha. Escreveram? Então, vocês continuarão na página 15, mas eu mudei de tela para a gente enxergar melhor. Número 3. No caminho para a casa da avó Dita, Chico Bento deparou-se com esta situação. Ele estava caminhando, chegou perto de uma moita, escutou um barulho, treque, treque, e de repente saiu um terrível lobisomem. Letra A. Se não conhecêssemos toda a história, como você acha que Chico Bento reagiria nesse momento? Responda escrevendo ou desenhando. E aí? A gente conhece a história. Vocês ouviram a história para a casa da avó Dita, viu que o Chico Bento passou pelo lobisomem, não ficou com medo do lobisomem, com nem um pouquinho de medo e foi embora super bravo. Isso a gente sabe porque a gente ouviu a história da avó Dita, para a casa da avó Dita. E se a gente não conhecesse essa história? Se você visse esse quadrinho, como você acha que o Chico Bento se sentiria? Se eu não conhecesse essa história, eu pensaria que o Chico ficaria com medo do lobisomem, porque qualquer pessoa sentiria medo ao encontrar algo inesperado, principalmente um lobisomem. Então você vai desenhar o Chico Bento com medo. Imagine que você não tenha ouvido essa história, então você vai desenhar o Chico Bento com medo do lobisomem. Essa é a atividade da página 15. Depois vocês me mandam foto, quero ver o desenho do Chico com medo do lobisomem. Agora, quero todos juntos comigo na página 16. Página 16. Eu coloquei letrinhas porque eu separei as atividades em telas diferentes. Mas você vai procurar só página 16. Então vamos lá, na página 16. Letra B. Na história, Chico Bento nem ligou para o grito assustador do lobisomem. Ele teve essa reação por quê? Por que será que o Chico Bento nem ligou para o grito do lobisomem? Estava atrasado para o jantar. Queria chegar logo à casa da avó Dita. Vamos assinalar a segunda alternativa. Queria chegar logo à casa da avó Dita. Por isso ele nem ligou para os gritos do lobisomem. Assinalem a segunda alternativa. Número 4.
O encontro de Chico Bento com o Saci foi representado assim. Eles colocaram esse pontinho aqui, olha, o pontinho de interrogação, o pontinho de pergunta. Todas as vezes que a gente escreve uma perguntinha, usamos o ponto de interrogação. Letra A. O que você acha que representa o sinal de interrogação dentro do balão? Pensem um pouquinho. O que vocês acham que esse sinal representa nessa historinha? Esse sinal mostra pra gente que o Chico estranhou esse encontro inesperado. Então, vamos escrever. Escrevam junto comigo. Pulem espacinho, parágrafo, pulem espacinho, sinal, si, S-I, na, N-A, sinal, coloquem L, pulem espacinho. O sinal indica, I, N, D-I, indica, C-A, indica, pulem espacinho, U-E, que, pulem espacinho, O, pulem espacinho, Chico, Xi, C-H-I, Chico, C-O, Chico. Estranhou, T-R-A, estranhou, N-H-O, estranhou, pulem espacinho, O, encontrou, em, co, C-O, enco, mas eu não quero enco, eu quero encom, coloquem N, encontro, T-R-O, encontro, inesperado, N-E, Inês, coloquem letra S, Inês, P, R-A, inesperado, deu. Terminamos a frase? Ponto final. Vamos ler. O sinal indica que o Chico estranhou o encontro inesperado. Esse sinal indica isso. Ele estranhou. Como se ele tivesse feito esse sonzinho. Nossa, por quê? Ele estranhou o encontro com o Saci. Como eu tenho certeza que todos já copiaram, passarei à próxima questão. Próxima questão, página 17. Abram a apostila na página 17. Atividade número 5. Observe novamente o último quadrinho da história. Observem os balõezinhos. É por isso que eu gosto das histórias da vó Dita. Dão medão na gente. Agora, Chico Bento parece assustado, não é mesmo? Relacione elementos do quadrinho que mostram ao leitor esse sentimento da personagem. Como é que a gente sabe que ele está assustado? Porque a gente vê ele de olhos arregalados, cabelos arrepiados, ele está roendo unhas e suando. Então vamos escrever. Vocês vão escrever nas linhas e eu no meu quadrinho.
Pulem espacinho que se chama parágrafo. Chico, chi. C-H-I. Chico, C-O. Pulem espacinho. Está, tá. T-A. Está. Pulem espacinho. Com, C-O. Com. Coloquem M. Olhos, O. Lho, L-H-O. Olhos. Pulem espacinho. Arregalados. A. Re. R-R-E. G-A. Arregalar. L-A. Do. D-O. Arregalados. Vírgula. Vou puxar meu quadrinho. Olhos arregalados. Pula espacinho. Roendo unhas. Ro. R-O. Roendo. D-O. Roendo as. Pulem espacinho. Unhas. Unha. Vou pular mais espacinho. Nha. N-H-A. Unhas. Pulem espacinho. Pulem espacinho. Suando. Su. S-U. Suar. Mas eu não quero suar, eu quero do. D-O. Ponto final. Não vamos escrever dos cabelos, porque aqui o cabelo dele não está muito arrepiado. O que ele está é de olhos arregalados, roendo as unhas e está suando. Olha as gotinhas do suor, está suando de medo. Essa foi a nossa resposta da letra A. Como eu tenho certeza que vocês já escreveram junto comigo, vamos para a próxima atividade. Continuem na página 17. Vamos fazer a letra B. Vou colocar a letra B aqui. Letra B. Não saiu muito bonito, mas é letra B. Afinal, por qual razão Chico Bento gostava tanto das histórias da avó Dita? Por que será que ele gostava tanto das histórias da avó Dita? Porque as histórias da avó Dita davam medo. Então, nós vamos escrever, pulem espacinho. Por quê? P-O, por, coloquem R. Que-u-e. Pulem espacinho. As, pulem espacinho. Histórias. H-I. Coloquem letra S. T-O. R-I. As. Histórias. Pulem espacinho. Da. Pulem espacinho. Vó. V-O. Vó. Pulem espacinho. Dita. D-I. Dita. T-A. Dita. Pulem espacinho. Davam. Da. D-A. Davam. V-A. Davam. Coloquem M. Pulem espacinho. Medo. M-E. Do. D-O. Ponto final. Essa era a razão pela qual Chico Bento gostava das histórias da avó Dita. Porque as histórias da avó Dita davam medo. A avó Dita sabia contar histórias tão bem, mas tão bem, que ele ficava com mais medo das histórias da avó Dita do que dos personagens do folclore. Essa foi a aula de hoje. Eu quero que todos vocês me mandem foto das atividades que fizeram na apostila. Um grande abraço e até a próxima aula!